Vamos abrir a Bíblia, Atos 8, de 26 a 40. Esse texto vai ser projetado aqui, mas se você puder acompanhar também aí na sua Bíblia que está com você, seja ela de papel ou digital, para a gente poder ter o texto aqui pertinho na nossa mão. Quando a palavra de Deus assim nos diz: mas um anjo do Senhor falou a Filipe: levanta-te e vai em direção ao sul, pelo caminho deserto que desce de Jerusalém para Gaza. Ele se levantou e foi. O eunuco etíope, administrador de Candace, rainha dos etíopes, e superintendente de todos os seus tesouros, que tinha ido a Jerusalém para adorar, voltava para casa e, sentado na sua carruagem, lia o profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxima-te e acompanha essa carruagem. Filipe correu e ouviu que o homem lia o profeta Isaías e perguntou: entendes o que estás lendo? Ele respondeu: como poderei entender, a não ser que alguém me ensine? E pediu a Filipe que subisse e se sentasse. A passagem da escritura que estava lendo era essa: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo diante de quem o tosquia, não abriu a boca. Na sua humilhação a justiça lhe foi tirada. Quem relatará a sua geração, porque a sua vida é tirada da terra? Tomando a palavra, o eunuco disse a Filipe: por favor, de quem o profeta está falando isso? De si mesmo ou de outro? Então Filipe passou a falar, e começando por essa passagem da escritura, anunciou-lhe o evangelho de Jesus. E prosseguindo, chegaram a um lugar onde havia água, e o eunuco perguntou: a que água? Que me impede de ser batizado? Filipe disse: é permitido, se crês de todo o coração. E ele respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então ele mandou parar a carruagem. Desceram ambos à água, tanto Filipe quanto o eunuco, e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. O eunuco não mais o viu, e alegre seguiu seu caminho. Mas Filipe achou-se em Azoto, e viajando, evangelizava todas as cidades, até que chegou Cesareia. Era uma viagem muito longa ali. E aquele homem sabia que aquele tempo, naquela estrada deserta, seria uma ótima, uma excelente maneira de relaxar. E talvez de começar a pensar e repensar as coisas mais importantes da sua vida. Afinal, aquele homem tinha uma responsabilidade enorme. Imagina, cuidar da economia daquele grande reino da Etiópia. As consequências das suas ações eram muito grandes. Já pensou se ele vacilasse, fizesse alguma coisa errada? Já pensou se alguma decisão ruim fosse tomada e ele, por causa da sua decisão, prejudicasse aquele reino por inteiro? Aquela viagem chegou na boa hora. Um tempo de buscar a direção lá no templo em Jerusalém, de ler com calma aquele livro, as escrituras sagradas que tinham tanta verdade e sabedoria para o seu dia a dia. E aquela viagem seria muito especial, mas mal ele sabia que algo ainda maior do que ele esperava iria ser revelado a ele de maneira sobrenatural. Um mensageiro iria chegar na sua direção e a sua vida iria ser completamente mudada a partir dali. E é muito interessante a história desse homem, um eunuco etíope, administrador de Candace, rainha dos etíopes, e superintendente de todos os seus tesouros. Essa descrição, para nos lembrar a importância que aquele homem tinha naquele cenário mundial e, claro, no cenário etíope ali. Um homem de alto escalão do reino. E como muitos de nós, com certeza, sofreu uma pressão enorme no seu trabalho. Afinal, grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Está escrito em Atos 29. Depois você procura esse texto aí. Uma decisão dele podia acarretar um reino sem emprego. Já pensou? Tudo é culpa daquele etíope, daquele eunuco. Um reino sem dinheiro, tudo culpa daquela decisão errada que aquele homem tomou. E não somente o seu reino, mas certamente pelo sentido daquela época, o seu pescoço estaria a prêmio.
e talvez a da sua própria família estaria a prêmio também, e a vida de todas as famílias da Etiópia. Esse era o peso que aquele ministro da fazenda carregava sobre os seus ombros, e ele podia gastar tempo com muita coisa, mas a sua importância, a sua responsabilidade, o seu alto cargo não o impediu de fazer as coisas mais importantes da vida. Ele gastava tempo com Deus, ele gastava tempo na leitura da palavra. Certamente ele sabia que para governar o seu pequeno mundo, ele precisava de tempo com quem realmente governava o mundo, Deus. A Bíblia fala que ele ia para Jerusalém para adorar. E veja, a gente está muito acostumado em ver que quem ia para Jerusalém adorar, naquele tempo eram os judeus. Isso não é bem verdade. Claro que os judeus iam para fazer isso, mas havia outras pessoas que não eram judeus, que haviam sido convertidos ao judaísmo, e eles podiam fazer parte. Existiam especialmente dois grupos: o prosélito da justiça, um convertido completo ao judaísmo, circuncidado, algo muito importante naquela época, e totalmente integrado à comunidade israelita, mesmo não tendo nascido do povo de Israel. E existia, e provavelmente esse era o caso do eunuco, o prosélito do portão. Quem era? Era chamado dessa maneira, um estrangeiro residente que vivia às portas de Israel, aceitava lá os preceitos morais básicos, mas sem abraçar toda a lei mosaica. E a gente sabe que para abraçar toda a lei mosaica precisava ser circuncidado, algo que era, vamos colocar assim, anatomicamente impossível para um eunuco. Mesmo depois de ir ao templo, esse prosélito, esse homem de Deus, ele volta para casa para alimentar a alma, e sentando na carruagem, lia o profeta Isaías. Ele ia adorar, ele lia as escrituras, ele sabia, pelo peso do seu trabalho, pelo peso da sua vida, o quanto ele precisava da ajuda do alto do seu dia a dia, o quanto que ele precisava de força, e ele não foi procurar no lugar errado. Pelo contrário, ele encontrou a fonte certa, que era Deus e a sua palavra, para encontrar a força para dar cargo do seu dia a dia. Mas mal ele sabia que alguma coisa extraordinária estava prestes a acontecer naquela estrada deserta, porque ele conhecia o Deus do Antigo Testamento, mas ele não sabia que a pessoa mais especial do Antigo Testamento, também mais importante da história, havia chegado. Sim, ele sabia que havia uma promessa do Messias, mas ele ainda não sabia que esse Messias já não era mais uma promessa, mas era uma realidade. Ele iria se encontrar com um rei mais importante do que a rainha da Etiópia. Ele ia encontrar uma esperança maior do que aquela que ele já conhecia do Deus de Israel. E olha que bonito, gente, para que aquele eunuco conhecesse a Deus, a Jesus Cristo, ele levou Filipe na direção dele. E eu queria que você parasse para pensar um pouquinho, um segundo, sobre essa afirmação, que às vezes a gente passa batido num texto como esse, que Deus mobilizou Filipe de maneira sobrenatural para falar para uma pessoa a respeito de Jesus. Recentemente eu até brinquei aqui, se eu fosse o diabo, vocês lembram dessa heresia que eu falei? Agora eu queria que você assumisse o outro lado. Se você por um dia, por algumas horas, por alguns minutos, você se assentasse no trono de Deus, e você tivesse todo o poder do mundo para decidir certas coisas, a sua primeira decisão ia ser: eu vou mobilizar céus e terra por uma pessoa? Claro que para Deus não existe contradição entre fazer uma coisa gigante e uma coisa pequena. Não há concorrência entre, por exemplo, cuidar das plantas, porque Deus faz isso do jardim da sua casa. Lembra que Jesus usa exatamente essa expressão, essa planta que nasce e morre, às vezes alguém pisando, Deus está cuidando dela, e ao mesmo tempo não existe concorrência de cuidar disso e concorrer com cuidar da paz mundial, porque afinal Deus não tem limite de tempo, de graça, de atuação e de poder.
mas eu sei que às vezes a gente esquece não apenas da grandiosidade de Deus, mas da pessoalidade com que Deus trata as coisas, ao ponto de mobilizar uma pessoa para que a gente o conheça, a ponto de mover os céus e a terra, para que de repente o seu marido, a sua esposa, o seu filho o conheça, para que a ponto de mobilizar muitas e outras coisas, conspirar divinamente, para aquela pessoa que talvez você esteja pensando nesse momento, que ainda não conhece a Deus, pudesse conhecê-la, para que tenha uma vida mudada, transformada pela palavra de Deus. E não foi isso que ele fez? Você imagina, leva Filipe para esse caminho do deserto, que a palavra de Deus diz que desce de Jerusalém para Gaza, e o Espírito Santo diz a Filipe: aproxima-te e acompanha essa carruagem. Olha o que Deus fez para que aquele eunuco conhecesse, para que aquele homem conhecesse não apenas o Deus de Israel, mas ele conhecesse também o Messias de Israel. E coincidentemente, ironicamente, usando a palavra coincidentemente, aquele homem, naquele momento, que Deus tira Filipe de um lugar, leva ele para outro, olha que coincidência, ele estava lendo um texto do profeta Isaías. Você tem duas opções nesse momento: ou de você acreditar que esse texto é totalmente fabricado pela imaginação humana, e eu espero que essa não seja a sua decisão, ou você entender que tudo isso faz parte de uma conspiração divina, de um Deus que chama um Filipe para ir para uma estrada. Ele vê um homem lendo um texto de Isaías, que é o texto de Isaías 53, que justamente que falava a respeito do Messias. Repito, as duas opções são essas: ou isso tudo é uma fabricação, esse texto é uma história lá Harry Potter ou coisas parecidas, ou Guerra nas Estrelas, que alguém fez para que todas as coisas acontecessem de maneira coincidência, ou a gente entende que Deus de fato, isso é um fato histórico, na sua soberania, Ele conspira a favor das pessoas para que elas o conheçam, para que uma pessoa somente ela seja alcançada pela graça de Deus. E eu quero te contar outra bênção desse texto. Além de saber que o nosso Deus, Ele faz isso, de saber que na sua soberania Ele move o que Ele quiser, os céus e a terra, para que as pessoas o conheçam, e isso pode trazer paz no nosso coração. A outra bênção não é apenas ser alcançado, porque talvez, repito, ao falar isso, talvez você pense numa pessoa que ainda não conhece a Jesus, talvez você esteja aqui mesmo, você não conhece a Cristo, ou talvez você esteja pensando em alguém na sua família, e esse texto nos encoraja, que na hora que Ele quiser, Deus quiser que aquela pessoa o conheça, Ele move o Filipe, Ele arrebata um Filipe, Ele coloca no momento que alguém está lendo umas escrituras, coincidentemente, coloca alguém para explicar aquilo ali, tudo isso para que uma pessoa o conheça, e Ele faz isso, e a gente precisa ter muita segurança, paz, que o maior interessado nessa conversão não é Filipe, não é outra pessoa, mas o próprio Deus. Mas a outra bênção não é apenas ser alcançado. A outra bênção, o outro privilégio é ter você a bênção de alcançar outra pessoa. Que privilégio que Filipe teve. O Espírito Santo guia Filipe até ali, e depois de maneira sobrenatural arrebata, tira ele miraculosamente de um lugar e leva outro, para que uma pessoa fosse alcançada. E é um privilégio que a gente seja não apenas alcançado, mas que a gente seja esse instrumento de alcance como Filipe foi. Ou seja, hoje, quem sabe o Espírito de Deus, na sua soberania, não está te levando para que você possa falar do Evangelho, como aquele tal de Filipe fez, para que uma pessoa somente, seja completamente transformada pela sua graça e pela sua palavra. O que nós precisamos, gente, diante disso tudo, primeiro, estarmos atentos às oportunidades para isso. Volta e meia eu sei que o nosso dia a dia, as nossas preocupações, as nossas ocupações e até mesmo e principalmente os nossos amores por outras coisas
vão tirando da gente aquele radar que nós precisamos ter para que outras pessoas ouçam o Evangelho através da nossa vida. Porque cada encontro que você tem com as pessoas, cada jantar, cada saída, cada momento simples, quem sabe, e eu creio que seja, não é uma oportunidade que Deus está nos dando para que a gente fale do Evangelho de Jesus Cristo, e aquela pessoa, aquela única, para que Deus, por quem Deus está conspirando, ela possa entender a verdade do Evangelho e ser completamente transformada por ele. Mas, Filipe, esse aqui agora, Deus deixou, Soraya, como é que você vai traduzir isso? Filipe na cara do gol, vai pensando, ele estava lendo Isaías 53, e alguém pergunta, ele pergunta, você está entendendo? Não, como é que eu vou entender se não tem alguém que me explique? Eu quero uma oportunidade, não é essa, gente? Imagina, né? Você está andando, e alguém ali está lendo a palavra de Deus, em Isaías 53, aí você pergunta, você está entendendo? Não, eu quero que alguém me explique, esse cara está falando de Isaías dele mesmo, ou está falando de outra pessoa? Senhor, esse é um sinal claro, e é claro que pode ser que isso aconteça com a sua vida. Mas hoje em dia, talvez as pessoas não estejam lendo a Bíblia como aquele eunuco, mas elas estão lendo a vida, e esse é um dado muito importante. Elas estão lendo a vida e perguntando, ainda que não de maneira gritante e consciente, alguém pode me explicar o que é a vida? É claro que elas estão fazendo essa pergunta. Por incrível que pareça, elas estão fazendo essa pergunta: quem é o Messias? É uma pergunta tão importante e uma pergunta tão presente que você pode ver que todo mundo se arrepia quando numa obra de arte, né? Quando numa literatura, ou quando num filme, o que for, a gente vê o Messias aparecendo. Todo mundo se arrepia. Que naquele momento da catástrofe, aparece alguém ali para salvar o dia. Que naquele momento em que todo mundo estava esperando, na literatura, nas artes cênicas, no teatro, no filme, alguém chega e aparece para ser, a gente até usa essa expressão, o Salvador da pátria. Todo mundo está esperando o Salvador da pátria aparecer. Já dizia um outro filósofo mexicano, e agora, quem poderá nos defender? Quem irá nos salvar dessa maluquice que o mundo vive? Quem vai salvar a gente dessa maluquice? E a gente sabe que não vai ser o próximo governo brasileiro, americano, chinês, dessa maluquice que a gente vive. Não será o próximo governador, presidente da ONU ou coisa parecida que vai ser o Messias que vai salvar a nossa pátria. E eu sei que volta e meia as pessoas vão se encantando por alguma onda filosófica, ideológica, de que aquilo ali de fato vai salvar a nossa pátria. Se todo mundo entendesse o mundo politicamente como eu entendo o mundo, seria outro, não seria? Se todo mundo entendesse da vida como eu entendo, é uma frase tão narcisista isso, né? Como é que a vida seria outra? Um novo medicamento, talvez até um mantra, vai salvar as pessoas. A estabilidade econômica, quando todo mundo tiver o mínimo básico bem feito para essa vida, o mundo vai ser completamente transformado. A estabilidade econômica, nós sabemos quem é o Messias, e é Jesus Cristo, o Rei dos Reis. E quando as pessoas perguntarem das mais diversas maneiras quem é o Messias, você aponta para ele como Filipe fez a partir do texto de Isaías 53. Por isso esse é um lembrete para você. As pessoas podem não estar lendo a Bíblia na sua casa. Se estiverem, maravilha, fale dela também naquele momento. Mas a gente precisa estar atento às oportunidades, porque as pessoas têm dito, têm falado, têm clamado,
tem buscado o Messias que há de salvar a gente dessa situação em que nós estamos vivendo. Esteja atento às oportunidades e, claro, fale. Você já teve aquele momento em que você se arrependeu porque você falava assim: rapaz, eu tinha tudo para falar do Messias, de Jesus Cristo naquele momento, mas eu errei, eu vacilei. Atire a primeira pedra aqui quem nunca já passou por isso depois na sua vida. Ficou pensando: se eu podia ter dito isso, eu podia ter dito aquilo, eu podia ter falado disso, podia ter falado daquilo. Eu sei, a gente dá esses moles, mas a partir da palavra de Deus, que é a nossa fonte de autoridade, e que, veja, é a narrativa, a grande narrativa da humanidade, anuncia o Evangelho de Jesus. Então Filipe passou a falar, e começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe o Evangelho de Jesus. Para a gente fale, e dizendo essa verdade, que não é apenas um clichê religioso, mas uma verdade absolutamente transformadora. Cristo é a resposta. Que Jesus Cristo é a resposta para um coração quebrado. Que Jesus Cristo é a resposta para um mundo quebrado. Seja o micro, ou seja o macro, Cristo é a resposta. Que esse mundo quebrado, que está quebrado por causa do pecado, ele precisa, acima de tudo, de Deus. E que só é possível reconciliar-se com Ele, com Deus, através de Jesus Cristo. E veja, aqueles homens e mulheres no livro de Atos sabiam que quando falavam, não porque somos alguma coisa, mas porque Deus é tudo, algo extraordinário poderia acontecer. Ou seja, não é apenas aquela ideia de um desencargo religioso. Olha, eu aprendo lá na igreja que eu preciso falar a respeito de Jesus, eu aprendo lá na igreja que eu preciso falar a respeito de Deus. Não é isso, mas é relembrar que de fato algo extraordinário pode acontecer quando a gente começa a falar do Evangelho. Me lembrei aqui, permita talvez usar pela primeira vez a figura do Mickey como exemplo. Naquele desenho clássico, antigo, Fantasia, que ele estava apenas limpando, né? Vocês estão lembrados? Fantasia, daquela limpeza das vassouras e tudo isso. Quando ele coloca o chapéu, alguma coisa extraordinária acontece com aquele simples faxineiro daquele lugar. E acho que às vezes a gente esquece disso. A gente quer fazer assim para a água subir e ela não sobe. É verdade, a gente não tem poder para fazer isso. Mas se a gente bota um chapéu, talvez alguma coisa extraordinária aconteça. Mas olha que interessante, nós já o temos, se chama Espírito Santo. E diferente dos desenhos ou coisa parecida, a gente não bota o chapéu e tira o chapéu, a gente não bota o chapéu e tira o chapéu e alguma coisa extraordinária acontece. Ele está com a gente todos os dias, habitando em nós e entre nós. Por isso que algo extraordinário, transformador, pode acontecer, e é claro, se for da vontade do Senhor, quando você fala as simples, diretas e verdadeiras palavras do Evangelho e anuncia Jesus Cristo. Atenção às oportunidades. Fale, e algo extraordinário acontece quando aquele homem declara: posso ser batizado? É permitido se crer de todo o coração. E aquele homem responde, talvez a frase mais simples, mais direta do texto, e talvez a frase mais transformadora da humanidade: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Fé, transformação, mudança. O batismo é um sinal dessa realidade. O batismo é um sinal de que algo extraordinário aconteceu na vida de uma pessoa. Ela foi completamente transformada e sua esperança
não estava mais em qualquer outra instância, mas estava naquele que é o Senhor de todas as coisas, o Cristo, o Messias, o Filho de Deus. E olha que bacana, você pode fazer parte dessa história divina. Por isso, pregue a palavra. Fale. Proclame. A gente cantou isso aqui hoje. Nas ruas, o nome de Jesus. Porque nesse nome há poder. Prega a palavra e creia no poder transformador dela. De quando nós falamos na nossa casa, talvez o nosso primeiro campo missionário, e cada vez mais a gente entende quanto o batismo infantil, ele fala a respeito disso. Ao olharmos os textos lá do Antigo Testamento, a gente vê a responsabilidade das famílias de passarem de geração em geração em geração essa palavra transformadora, não para que eles fizessem parte apenas de um ambiente religioso, cheio de ritos e coisas parecidas, não, mas para que o coração dos filhos fossem transformados. O que eles faziam? Não cesses de falar desse livro da lei na sua casa e fora dela, para que os filhos de Israel o conhecessem, mas para que também os filhos da Etiópia conhecessem esse Deus também, para que os filhos do Egito também conhecessem esse Deus, os filhos da Babilônia conhecessem esse Deus, os dos amorreus, dos jebuseus e todos os outros povos no Antigo e no Novo Testamento conhecessem o poder transformador de alguém que pertence a um outro lugar, a uma outra cidade, a um outro país, a uma outra religião, mas que de repente entrou em contato com o poder transformador da palavra. Pegue a palavra e creia no poder transformador dela e creia. Existe uma conspiração divina para alcançar o coração mais duro. Não esqueça da sobrenaturalidade desse texto, das coisas extraordinárias que aconteceram. Lembra? Para que uma pessoa conhecesse o Evangelho. Não fosse apenas para que a nação naquela época etíope conhecesse o Evangelho. Não foi apenas, como também os livros de Atos relatam muitas vezes aqui, todo um povo, toda uma multidão, na verdade, 5.000 convertidos, 3.000 convertidos, não sei quantos mil convertidos, ouvissem o Senhor. Isso é importante, mas às vezes para que uma pessoa o conheça. Deus chega, através do seu anjo, fala para Filipe, manda ele em direção a um caminho deserto. Ele vai, encontra uma pessoa, lendo um texto de Isaías, e depois no final, arrebata Filipe, vai para Azoto, e ele viajando fazia o que, gente? Evangelizava todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Olha que conspiração divina por esse eunuco, e a gente não pode deixar de crer nessa realidade. Existe uma conspiração divina para alcançar o coração mais duro. Seja de quem você esteja pensando, fale. Seja de quem você está pensando, creia no poder transformador. Mas se hoje está quase impossível falar, saiba que o grande cuidador da evangelização não é a igreja em primeiro lugar, mas é o próprio Senhor que mobiliza a sua igreja, mas é o próprio Senhor que cuida para que as pessoas o conheçam nesse xadrez complexo que é a vida, mas que Deus sabe mover as peças direitinho para que aquilo que Ele quer fazer possa ser realizado no coração das pessoas. Que Deus te abençoe. E lembre-se que você é fruto disso também. Talvez você, ao lembrar da sua própria conversão, fale, rapaz, é verdade. Alguns de nós, porque os nossos pais nos chamaram. Alguns de nós, porque algum amigo do seu trabalho te falou de Jesus, ou um amigo do seu trabalho te chamou um dia para a igreja, alguém do seu prédio, alguém de algum lugar chamou você um dia para a igreja, ouvir a palavra, não sei lá como. E a gente às vezes fala, coincidentemente, todas as coisas aconteceram para que eu estivesse aqui. Nós fazemos parte de uma conspiração divina, que moveu céus e terra para nos alcançar, para a glória dEle e para o louvor dEle. Deus te abençoe.
Vamos orar.